Aleluia. A paz do Senhor para todos. Amém. Prazer imenso poder estar aqui por mais uma vez, para juntos estarmos bendizendo e adorando ao nosso Deus. Só Ele é digno de receber toda a honra, de receber toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Reencontrar o pastor Eliezer é uma grande satisfação, um momento de alegria. Esse homem de Deus que continua sendo exemplo para a nossa geração. Exemplo de servo do Senhor, exemplo de humildade, de caráter, exemplo de homem de Deus. Eu serei breve e gostaria de convidar a igreja por mais uma vez a se colocar de pé comigo e abrir comigo as nossas Bíblias no livro dos Salmos. Salmo de número 42. Salmo de número 42. Também quero louvar a Deus pela vida do servo do Senhor, irmão Gilson, que nos fez esse convite para estarmos aqui essa noite para engrandecermos ao nosso Senhor. Salmo 42, versículo 5. Para ganharmos tempo, eu serei breve na minha palavra essa noite. Diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Serei breve, mas gostaria de ministrar essa noite sobre por que devo esperar. Por que devo esperar. O texto lido essa noite, livro dos Salmos, especificamente o 42, retrata-nos um dos momentos aonde o salmista expressa a sua alegria, a sua gratidão de poder estar na presença de Deus e de louvar, e de magnificar e exaltar o seu santo nome. O escritor deste salmo, descendentes de Corá, famílias do Coraítas, eram levitas da casa do Senhor. Podemos identificá-los na Bíblia Sagrada em vários textos, onde eles se reuniam com o objetivo de bendizer e de magnificar o Deus de Israel. No Crônicas, no segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 12 e a seguir, iremos ver aonde o rei Josafá intercede pela nação de Israel, pois exércitos inimigos estavam por vir para afrontar e pelejar contra o seu exército, não encontrando forças em si. O rei ora e pede a Deus para que intervisse naquela peleja e que pudesse assim guerrear por eles, pois Josafá diz: Senhor, em nós não há forças para pelejar contra esta multidão que vem contra nós. Terminando de orar, a Bíblia diz que Deus levanta um profeta para profetizar ao seu exército, ao seu rei, dizendo: nesta peleja não tereis que pelejar, pois o Senhor pelejará por vós. Daí levanta-se a equipe dos levitas e começam então a louvar a Deus, por aquilo que Deus já havia falado, pela confiança de que Deus haveria de se manifestar para guerrear pelo seu povo. Então são estes descendentes que louvam a Deus.
aqui no Salmo 42, onde também ele relata o prazer de ir à casa do Senhor, mas encontra também na sua vida momentos angustiantes e de tristeza, pois iremos perceber nos versículos anteriores que ele diz: e zombam de mim constantemente, dizendo: onde está o teu Deus? Mediante as suas lutas, mediante as suas provas e os momentos de dificuldade, ele ora a Deus, ele busca o Senhor, clama a sua presença, e a única resposta que ele tem é o silêncio da parte de Deus. É por esta razão que no versículo 5, a sua alma está abatida e angustiada. E ele diz: alma, por que estás abatida? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Esperar em Deus é um dos maiores segredos para obtermos vitórias da sua parte. No Salmo 40, no verso 1, o salmista diz assim: eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas precisamos entender e compreender também que as nossas petições e as nossas orações, ou até mesmo promessas que já foram feitas por Deus, elas ficam debaixo de um tempo este que já é determinado por Deus para cumprir, para responder e para fazer aquilo que Ele apraz. No Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, Salomão diz assim: pois há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Há um tempo para todas as coisas. Quando nós falamos de tempo, há na Bíblia vários tipos de tempo. Dois deles são os mais conhecidos da igreja. Primeiro, tempo cronos. Segundo, tempo kairos. Tempo cronos, tempo do homem. Tempo kairos, tempo de Deus. Provérbios, capítulo 16. O proverbista diz assim: porque do homem são as preparações do seu coração. Tempo do homem, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Isaías, no capítulo 28, no versículo 16, ele diz: aquele que crê não se apressa. Logo, ele estava afirmando que aquele que crê em Deus espera unicamente no Senhor. O mesmo profeta também diz, no capítulo 64, no versículo 4, que Deus trabalha para aqueles que nele espera. Mas a pergunta é: por que eu devo esperar? Já que preciso tanto de uma resposta, já que preciso tanto de um milagre, já que a impaciência tem crescido e tem adentrado dentro da igreja, e podemos perceber isso nos nossos dias, que muitos são aqueles que querem, muitos são que desejam seus objetivos, mas querem no seu tempo, mas querem na sua hora, mas querem no momento que Ele já
Mas por que eu devo esperar, pregador? Primeiro, para não tomar decisões precipitadas. Porque toda decisão precipitada é tomada de forma impensada. Logo, traz àquele que a tomou prejuízos, danos, grandes e terríveis consequências. Gênesis capítulo 25. Rebeca estava grávida. E o Senhor aparece a ela e diz: no teu ventre há duas nações que vão se dividir. Um será grande, o outro será pequeno. Mas eu escolhi o menor, diz Deus, pois o maior servirá ao menor. Cresce Jacó e Esaú, você conhece a história. Juntamente com sua mãe, Jacó engana o seu pai, Isaque, para que ele abençoasse-o, em vez de abençoar o seu irmão, Esaú. Mas Deus tinha dito a ela: eu escolhi o menor. O maior servirá ao menor. Mas ela não quis esperar o tempo de Deus e resolveu dar uma ajudinha a Deus. Jacó foge. Como consequência dos seus erros, dele e dela, Jacó não a vê mais. Ela não o viu mais. Sabe por quê? Decisões precipitadas. E Deus não precisa de ajuda humana para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Porque Deus continua sendo Deus. Se Ele falou que vai fazer, espera, porque Ele vai fazer. Se Ele já determinou que vai realizar, descansa, porque Ele vai realizar. Então, não se apresse, não dê passos apressados, não queira chegar no topo sem antes passar pelo primeiro, segundo e terceiro degrau. Não queira cortar caminho, procurar talhos mais fáceis, mas espere o tempo de Deus, porque no tempo de Deus, Deus cumprirá aquilo que Ele te prometeu. Por isso que nós devemos esperar para não tomarmos decisões precipitadas. Segundo, porque deve esperar, porque tudo só acontece no tempo de Deus. Tudo. Não adianta procurar outros meios que não vai se realizar. Oh, grande Deus. Será prematuro, fora do tempo. Só acontece no tempo de Deus. A Bíblia diz que Deus deu sonhos a José. José tinha entre 16 e 17 anos de idade. Depois José é vendido pelos seus irmãos e vai para o Egito, onde fica cerca de 11 anos servindo como escravo. Depois vai para a prisão, onde passa cerca de 2 anos na prisão. Chegando lá, servos do faraó tiveram sonhos, o copeiro e o padeiro, e contaram a José os seus sonhos. E José deu a eles a interpretação e disse para o copeiro: você, daqui a 3 dias, você vai voltar a entregar o copo na mão do faraó. Mas, padeiro, daqui 3 dias, você vai morrer. A situação para você não está boa. Daqui 3 dias, chegará o dia da tua morte. 3 dias se passaram e se cumpriu, assim como José havia dito. Só que antes que o copeiro saísse da sua presença, José disse: mas tem uma coisa, lembra de mim, quando você estiver perante Faraó, para que ele veja e me tire desta situação.
Parece normal a sua fala, mas não é. José queria se autopromover, pois naquela época, interpretar sonhos e visões dava ao cidadão uma alta posição na sociedade. José estava entendendo que estava chegando o tempo de Deus na sua vida, quando na verdade não estava. Porque quem sabe o tempo certo, porque quem sabe a hora exata, porque quem sabe o momento oportuno, não sou eu e não é você, é Deus. Quem sabe o tempo certo é Deus, não nós. Ó Deus amado. E o texto diz, e ele não se lembrou de José, antes dele se esqueceu. Em 3 dias? Depois de 3 dias, você acha possível isso, uma pessoa se esquecer de outra, depois de apenas 3 dias? Primeiro, para que uma pessoa se esqueça de outra dentro de 3 dias, traumatismo craniano. E isso não aconteceu com aquele rapaz. Porque ele teria que ser exaltado conforme a interpretação do sonho de José. Segundo, uma doença degenerativa no cérebro. E isso não aconteceu com aquele rapaz. Terceiro, uma amnésia cerebral. Nada disso lhe aconteceu. Mas o texto diz, porém, ele não se lembrou de José. Antes dele se esqueceu. Sabe por quê? Porque não estava no tempo de Deus. Não estava na hora de Deus. Porque tudo só acontece no tempo dele. Se não aconteceu ainda, se não chegou ainda, se ainda não foi a sua vez, é porque não é o tempo de Deus. É porque não chegou o tempo de Deus. Mas A chegou, mas B chegou. Na vida do irmão já aconteceu. Porque chegou o tempo de Deus na vida do irmão. Mas a sua vida ainda não chegou. Entenda isso e espere Deus, porque tudo só acontece no tempo dele. 2 anos se passaram e Faraó teve um sonho. E ninguém em seu reino conseguia interpretar o sonho dele. Ninguém. Ó Deus amado. Aí se apresentou o copeiro que estava na prisão com José há 2 anos atrás. E disse, Faraó, enquanto eu estava na prisão, lá havia um hebreu. Eu tive um sonho. O padeiro também. Conforme a sua interpretação, assim aconteceu. E mandaram chamar José para que se apresentasse perante Faraó. O mesmo homem que se esqueceu de José, Ó Deus amado. olha para mim, o mesmo homem que se esqueceu de José, depois de 3 dias, lembrou de José depois de 2 anos. Eu te pergunto, as coisas acontecem ou não acontecem no tempo de Deus? Então, para que se apressar? Para que tanta agonia? Não se descabele, não fique desesperado e nem tampouco se apresse, mas espera em Deus, porque no tempo dele tudo se cumprirá para a exaltação do seu santo e poderoso nome. Oh, glória a Deus. Terceiro, e eu encerro, porque o dia da tua vitória já existe. O salmista diz assim, alma, por que estás abatida? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. A palavra ainda aqui, no seu original hebraico daquela época, significa existe um dia. Então, se nós trocarmos a palavra ainda por o existe um dia, fica assim,
alma, porque estás abatida, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois existe um dia em que eu louvarei na salvação da sua presença. O salmista estava afirmando, espera, porque o dia da vitória já existe. Espera, porque o dia de Deus fazer, ele já existe. Só não chegou, mas já existe. O dia da sua exaltação já existe. Não chegou, mas já existe. O dia da tua resposta não chegou, mas já existe. Isso quer dizer que no tempo de Deus vai se cumprir. Então espera em Deus, porque Deus cumprirá aquilo que Ele já determinou para as nossas vidas. É por isso que nós devemos esperar. Espera em Deus. Esperar em Deus é determinar. É atribuir a Ele confiança. Depositar nele tamanha confiança, mesmo vendo o tempo passar, mesmo não vendo as coisas acontecerem. Muito pelo contrário, até vindo, mas de forma contrária nas nossas vidas. Mas quem tem certeza, mas quem tem confiança, pode até ver o mundo caindo sobre si, mas continua olhando para Deus e esperando nele, sabendo que Ele é fiel, que Ele não muda, que Ele não falha, mas que Ele cumpre aquilo que Ele promete, porque Ele é Deus.